Manuel, a gente está vendo aí nessa grande manifestação, muitas ruas tomadas, as pessoas pedindo com cartazes, pedindo intervenção militar, alguns cartazes falam intervenção federal. Quero entender, né, você como advogado, explicar para a gente o que de fato pode acontecer. É possível que haja esse tipo de intervenção? Não, Paula, é até interessante o seu questionamento, porque as pessoas elas confundem alguns institutos. Em primeiro lugar, não existe intervenção militar. Tá? O que o artigo 142 fala é que sempre que for necessário para garantir a lei e a ordem, a requisição de alguns poderes, as Forças Armadas podem atuar. Quando é que isso acontece, por exemplo? A gente teve uma situação no Rio de Janeiro em que a polícia não estava conseguindo controlar ali a criminalidade, foi durante o governo do Temer, houve o pedido para que o Exército pudesse ir, subir, fazer operações dos morros, para garantir a lei e a ordem. Então, ali era uma operação que a gente chama de Operação GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Isso é o artigo 142. Intervenção federal, se não me engano, é o artigo 34 da Constituição, você vai ter que perdoar, mas eu fiz Constitucional 2 em 2002, né, 2003, na faculdade, então já tem um tempinho para lembrar de cabeça os artigos. 34. Pronto, artigo 34. Então, o artigo 34, ele deixa muito claro que a intervenção federal, ela serve para quê? Para repelir invasão estrangeira, para repelir invasão de um ente da federação em outro, serve para garantir o funcionamento dos poderes, serve para garantir a ordem pública. A ordem pública, se eu não me engano, é o inciso 3º ou o inciso 4º, que é justamente esse daí que as pessoas estariam tentando justificar como forma de ter intervenção. Só que a intervenção federal é quando o governo federal se substitui ao governo de um dos estados. Tá? Então, não é quando o Exército se substitui à vontade institucional. Não existe juridicamente, sem um rompimento da ordem legal, não existe juridicamente nenhum instrumento, tá, que determine que o Exército pode assumir o país ou fazer uma intervenção de derrubar os poderes. Então, às vezes, as pessoas, nos últimos anos, se difundiu uma interpretação equivocada do artigo 142, de que em situações para garantir a lei e a ordem o Exército poderia vir. Então, ainda mais que essas manifestações dessas pessoas são ordeiras, e mesmo que fossem manifestações bagunçadas, com guerra civil, destruição, quebra-quebra, queimando as coisas, fato é que você ainda assim teria que o Exército simplesmente restabeleceria a ordem, e não que o Exército tomaria o poder. Agora, é óbvio, né, Paulo, que o que acontece é o seguinte, às vezes as pessoas elas não conseguem fazer uma diferença muito clara. O Luiz Inácio Lula da Silva, ele é inocente para fins legais, só que existe um componente moral, que é o que faz essas pessoas irem protestar, que é a sensação que elas têm de indignação, não do fato do Bolsonaro ter perdido a eleição. Se você reparar, eu não ouvi nenhuma vez como pauta do protesto que o Bolsonaro deveria ser reeleito, mas a pauta do protesto de todas as pessoas é a inadmissibilidade de que o Lula, diante dos fatos acontecidos, independentemente da presunção legal de inocência, porque afinal de contas não se devolve dinheiro se não tiver acontecido alguma coisa, né? Então, o fato dele ter sido condenado em primeira instância, ter sido condenado por unanimidade no Tribunal Regional Federal, depois ter sido condenado por unanimidade no Superior Tribunal de Justiça e ter tido a condenação anulada depois de quase 5 anos por uma questão de incompetência territorial, ou seja, um erro de CEP, vamos colocar assim para simplificar. Então, essa é a indignação dessas pessoas, porque, evidentemente, Paula, se tivesse sido uma delas ali, dificilmente o erro de CEP teria sido justificativa suficiente para anular os processos depois de tanto tempo e de tantas condenações e com tantas provas. Então, não foi que o Supremo Tribunal Federal fez um novo julgamento e disse, você é inocente. Não. Houve um erro de CEP, o processo é nulo, começa do começo, sentenças anuladas. E aí, hoje o vice-presidente Mourão, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, ele até se manifestou muito claramente, dizendo que há que se lembrar que 96 milhões de pessoas não votaram no Lula. Tá? Porque é o número de eleitores que se somos Bolsonaro, os que votaram no Bolsonaro e as abstenções, nulos, brancos. Então, essas pessoas, parte delas está aí se mobilizando na rua. Eu mesmo conheço pessoas que não votaram no Lula nem no Bolsonaro, que se abstiveram, mas que estão hoje aí na rua fazendo protesto. Então, há que se entender que essas pessoas têm um sentimento de indignação, se correto ou incorreto, isso é interpretativo, mas fato é que não dá para desprezar que essas pessoas entendem que existe justa causa para elas não quererem aceitar moralmente
que o Luiz Inácio Lula da Silva assuma a presidência do Brasil. Então não é recondução do Bolsonaro, é a inadmissibilidade de o Lula assumir, o que são coisas bem diferentes, mas não existe questão de intervenção. Agora é óbvio, o Mourão até mencionou isso, né? Você não sabe onde isso vai dar, se amanhã, por exemplo, essas pessoas vão dispersar, porque amanhã é dia útil, ou se essas pessoas voltam no próximo sábado, domingo, ou se essas pessoas tão logo o Lula assuma vão voltar para a rua e ocupar, já que janeiro é um mês de férias, tá? Mas fato é que o Mourão até manifestou que não dá para saber ainda se o Brasil repete a Ucrânia de 2014, que mesmo com alguém eleito, eles derrubaram a ordem constituída porque eles simplesmente não aceitaram a eleição da pessoa. Ponto.